Bem-vindos à nossa live sobre criatividade na prática com a técnica Smart, tá? Eu sou a Sibeli Bustamante, sou uma das diretoras do Nesp, eu sou formada, minha graduação foi em produção editorial pela ECO, depois eu fiz faculdade de História também, e eu tenho mestrado e doutorado em Design. Então, eu tenho um approach muito interessante, dei muita aula de criatividade para a faculdade de Psicologia, Engenharia e Administração. E aí, o que acontece? Minha intenção com esse curso que eu estou oferecendo e com essa palestra também, né, é tentar aproximar o que eu dava em sala de aula de uma coisa mais acessível para todo mundo, né, e pensando não só nessa coisa da criatividade como se fosse uma autoajuda, que é indispensável, mas também como uma forma da gente vê-la de um jeito que a gente consegue realmente pôr em prática, né, levar para um outro lado, entender que tem técnica e método para ser uma pessoa criativa. Certo? E que a gente estava falando aqui antes do começo da aula de musculação, de malhar e não sei o que, a criatividade é um músculo. Quanto mais a gente usa, mais ele cresce e existe memória para ela também, né? A gente aprende a ir em determinados caminhos, fazer determinadas sinapses lá, que a gente começa e a gente fica melhor nela à medida que a gente vai continuando, independente de você se achar uma pessoa mega criativa ou pouco criativa, o que for. Para essa aula, eu separei uma técnica específica, que é a técnica Smart, eu vou falar sobre ela, certo? O que eu queria fazer com vocês, propor aqui, é que a gente tente fazer um exercício, certo? Que vai ser ao longo da explicação. Então, de vez em quando eu vou colocar um timer aqui para vocês terem um tempo para fazer determinada coisa, certo? E quem tiver perguntas, dúvidas no meio do tempo, pode perguntar, pode ligar o microfone, pode escrever no chat, pode ser o que quiser, tá? A ideia é a gente fazer uma coisa divertida e que vocês não só me escutem falando um monte de coisa aqui sobre uma técnica, mas que vocês tentem colocar ela em prática também. O meu medo nessa história toda é que o meu cérebro, quem foi meu aluno sabe, já está condicionado a dar 2 horas de aula, e a ideia é que a gente tenha 1 hora de live. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, enfim, para quem não sabe também, eu sou professora do Nesp, né? Eu dou aula na pós de design editorial, no curso livre de design editorial, de produção de e-book, de InDesign, e agora eu estou oferecendo também esse curso em criatividade, e a ideia é justamente isso, né, pegar a criatividade, inovação, e tentar trazer isso para a nossa vida, seja, eu quero escrever um livro, quero aprender a pintar, fazer aquarelas, ou eu quero abrir o meu próprio negócio, mas eu preciso de novas ideias, né, então isso tudo aí vai sendo englobado de um jeito que a gente pense e descubra formas de ter ideias criativas e inovadoras, certo? Só um disclaimer aqui, a gente está gravando, essa live, se tudo der certo, vai aparecer no YouTube, então quem não quiser aparecer de jeito nenhum, porque tem vergonha e tal, desliga a câmera, e quem tiver vergonha até da própria voz, escreve no chat, que aí só vai aparecer o seu nome com a pergunta, e geralmente eu nem leio o nome da pessoa, só leio a pergunta mesmo para privacidade de todo mundo. Tá ok? Podemos começar? Então, vamos lá, uma breve introdução sobre o que é esse tal de SMART, tá? SMART é um acrônimo que vem do inglês para specific, que em português traduz para específico, então vamos brincar aqui que é específico, mensurável, alcançável, relevante e temporizável, certo? E a gente vai dar uma olhadinha nessas 5 categorias e nós vamos trabalhar em cima delas durante as nossas práticas, tá? Para vocês não ficarem absolutamente no vazio, eu vou apresentar 2 estudos de caso, muito pequenos, muito rápidos, eu não vou me aprofundar nele, dava para eu falar 2 horas sobre cada um deles, tá? Que eu resumi bastante aqui, para a gente conseguir entender como é que funciona esse negócio de específico, mensurável, alcançável, relevante e temporizável, tá? Então, primeiro, qual é a ideia principal do SMART? É fornecer estrutura, foco e eficácia para o nosso processo criativo. É para a gente não ter risco de olhar para o PowerPoint em branco ou para a folha em branco e não fazer a mínima ideia do que a gente vai fazer. Então, ele vai fazendo perguntas para a gente conseguir ir levando a coisa, né? E existe até jeito de colocar Smart dentro de Smart, fatiar Smarts em vários Smarts, e aí por diante, tá? Então, o primeiro estudo de caso que eu tenho para apresentar é o da Pixar. Eles fizeram isso, eu sei que eles utilizaram o Smart para fazer o Toy Story, para fazer o Procurando Nemo e o Inside Out, que eu acho que em português é Divertidamente. Os outros eu não tenho certeza, tá? Mas, no geral, o objetivo geral da Pixar, independente de ter acabado produzindo Toy Story, o Nemo, etc., né, é o quê? É desenvolver filme de animação aclamado pela crítica, pelo público,
certo? Então, o que acontece? Na hora que a gente vai separar lá o específico, o mensurável, o alcançável, vamos pensar, pegar o Toy Story, né? Criar um filme de animação original com um enredo único e personagens atraentes. No momento que você tem isso, a gente já consegue pensar em algumas coisas do tipo, então, tá bom, tem que ter personagens atraentes, vamos dividir isso, né? Vamos abrir esse leque de personagens e trabalhar cada um dos nossos personagens desse jeito, né? O enredo tem que ser único, óbvio. A Pixar não é como a Disney, que tem uma tendência em pegar fábulas e coisas assim, né? Eles tentam realmente fazer uma coisa do zero, nova e diferente. Mensurável, ela consegue medir o sucesso do produto dela no momento em que ela consegue ver quanto que arrecadou de bilheteria, se a crítica recebeu aquele filme muito bem, se o público falou muito bem daquele filme, se ele teve uma boa aceitação. Como é que é alcançável? Eu, tia Cibele, não posso me propor a fazer uma animação tão boa e tão maravilhosa quanto a Pixar. Eu não sei nada de animação, certo? Um projeto desse para a Pixar é alcançável por quê? Porque eles têm um histórico de animação, ele tem uma equipe criativa e uma equipe técnica maravilhosas para fazer aquilo. Então, ele é alcançável para a Pixar, né? Relevante. O objetivo da Pixar era relevante, o objetivo Toy Story, o objetivo Procurando Nemo, era relevante para a Pixar, porque estava alinhado com a ideia da Pixar de criar animações inovadoras e atraentes. Provavelmente, se alguém viesse com um projeto, né, falando assim, a gente queria recontar a história da Chapeuzinho Vermelho, né, não tem nada a ver com a Pixar. Vende isso para Disney. Não é a ideia da Pixar recontar uma história, uma fábula que já existe, né? E tempo. Definir data de lançamento e data de entregáveis. Entregáveis é o que a gente vai descobrir daqui a pouco. Quando você tem um objetivo, você divide ele em metas, certo? Para você saber, conseguir medir a temperatura de cada situação à medida que ela vai passando, tá? Mais um exemplo, o Airbnb. O Airbnb começou como startup, né? E a ideia deles era o quê? Vamos estabelecer um mercado global para pessoas alugarem suas propriedades e criar novas experiências de viagem, certo? Então, qual era a ideia ali? Vamos criar uma comunidade em que pessoas listam e pessoas escolhem qual lugar eles vão. E aí, o que acontece? A gente tem ali também, né? Temos um objetivo. Ele é específico? Ele passa a ser específico no momento que eles vão falar que eles vão desenvolver uma plataforma online que conecta anfitriões e hóspedes e começam a estruturar aquilo que vai ser o Airbnb, né? E aí, mensurável? Claro, eu consigo medir o êxito do Airbnb a partir do momento que eu penso em crescimento de base de usuários, número de reservas, a receita gerada, feedback dos usuários, tudo isso vai contando para a gente saber se aquilo está num bom caminho. Ela é atingível? Olha, o objetivo era realista, né? Com base nos avanços e tendências daquele momento. Por exemplo, estava crescendo a economia de compartilhamento, continua crescendo, o mercado online estava crescendo também, e a ideia de experiência, né? Que a gente fala que a gente a gente vive na era da experiência. As pessoas querem ter viagens personalizadas, diferentes, né? De repente ir para um lugar que ninguém nunca foi, que não existe um hotel, mas existe lá o chalezinho do tio João e tal. Isso tudo está ali como opção para ele. Relevante. Passa a ser relevante porque criar uma plataforma voltada para a comunidade, que promove experiências de viagens únicas e autênticas, e também, ao mesmo tempo, vai capacitar indivíduos a monetizar seus espaços não utilizados. Então, ele está pegando assim, ok, se eu criar isso aqui, alguém vai usar? Eu tenho que medir a relevância disso para o mercado atual. Poxa, eu acho que sim, né? Porque eu tenho indivíduos que vão ganhar dinheiro, indivíduos que vão economizar dinheiro, e eu vou estar aqui no meio dessa história. É uma plataforma inteira. Tem essa ideia de tudo isso, de tendência, de economia de compartilhamento e tal, não sei o quê. Então, passa a ser relevante naquele momento que estava sendo criado. Talvez daqui a 30 anos, 20 anos, 2 meses, por qualquer motivo, o Airbnb seja a última coisa que você queira fazer. E eu acho que muita gente dropou de Airbnb durante a pandemia, né? Não quero oferecer uma casa para ninguém, não quero eu não quero ficar na casa de ninguém, então eles devem ter tido uma queda, né? E além do tempo, a gente tem que eles estabeleceram marcos na história toda, né, para orientar o desenvolvimento e a expansão para novos mercados. É óbvio que eles não quiseram da noite para o dia lançar o Airbnb em todos os países do mundo, né? E com todos os features, todas as coisas que eles oferecem hoje. A gente começa com um produto menor e aí a gente vai marcando no tempo. Isso aqui está funcionando? Que é o mensurável? Tá, então agora a gente vai implementar isso daqui. Isso aqui foi legal? Medir. Sim, então agora eu vou fazer essa outra parte aqui, certo? Que isso também, quem tiver interesse, tem a ver com o método de startup enxuta, tá? O método de desenvolvimento.
Fica a dica, você não precisa fazer uma startup enxuta para usar o método de startup enxuta. Eu uso para um monte de coisa, não tem nada a ver com startup. Então, eu quero propor para vocês agora que vocês façam uma lista de desejos, sonhos e objetivos de vocês, tá? O número de coisas pode variar. Vai ter gente que vai escrever 3 coisas, vai ter gente que está tão apegada a um sonho que vai escrever uma coisa só. Mas, antes disso, eu vou dar aqui a lista da Tia Cibele. Eu fiz isso aqui, ó. Eu quero aprender programação em Kotlin. Isso faz parte de um sonho maior ainda, que eu nem me atrevi a escrever aí, porque é aquele sonho que vai ter que ser dividido em 10 smarts. Né? Porque eu quero um dia oferecer serviços para criação de appbook. Quem estava comigo aqui na aula passada sabe do que se trata. E para eu fazer isso, eu tenho que desenvolver, eu tenho a impressão de que Kotlin seja a melhor programação para o que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer. Só que eu não sei programar em Kotlin. Então nem adianta querer falar, vou criar um e-book daqui a 6 meses, um appbook daqui a 6 meses, porque primeiro de tudo, daqui a 6 meses, se eu for aprender Kotlin, já vai ser maravilhoso. Né? Oferecer curso de criatividade e inovação do Nesp. Eu quero ir mais para o teatro. Isso também dá para usar em um Smart para você implementar isso. Quem tem que se exercitar mais em algum canto aqui, eu coloquei fazer mais exercício físico. Escrever livros sobre a história dos livros. Desenvolver novo sistema para guarda-roupa, porque eu preciso de um guarda-roupa que eu consiga acessar as coisas melhores, eu não sou disciplinada. E por aí vai. Coloquei várias coisas aqui que eu quero fazer. Inclusive aprender latim, que é uma coisa que eu quero fazer um dia. Priscila está aprendendo coreano, eu quero aprender latim. Eu acho que ela vai ganhar mais dinheiro com coreano. Mas, e por aí vai, né? Tem várias coisas que eu quero fazer. Então, como inspiração para vocês, eu estou propondo vocês aqui, eu vou dar 5 minutos, tá? Talvez seja até demais, mas enfim, para vocês escreverem listas de coisas que vocês querem fazer, ok? Eu vou deixar esse slide aqui, porque tem ideias de inspiração, tá? De repente, por exemplo, a minha ideia lá que eu escrevi de aprender a programar em Kotlin é porque eu li aqui desenvolver um aplicativo ou game, eu tipo, mas para eu fazer um appbook, eu tenho que aprender Kotlin. Aí eu escrevi programar em Kotlin. Vou lançar aqui o nosso 5 minutos. Acabou nosso tempo. Vamos continuar aqui, então? Todo mundo conseguiu escrever bastante coisa? Show. Vamos para o próximo, então, aqui, ó. Eu quero que vocês escolham um desses itens para a gente trabalhar, tá? Claro que vocês devem ter 5, 10, 15, mas a ideia é a gente conseguir pegar um para a gente continuar trabalhando daqui para frente. No meu caso, o que eu fiz? Eu fiz uma análise aqui de tudo que estava rolando na minha vida, e aprender programação em Kotlin, eu achei que ia ficar muito duro para eu mostrar aqui, mas é uma coisa que funcionaria muito bem em Smart. Tá? Oferecer curso de criatividade e inovação do Nesp é praticamente um plano de marketing, não tem tanto a ver com o Smart. Mas o teatro funcionaria super bem, mas ia ficar muito raso para vocês aqui. Então, eu escolhi esse item aqui meu, que é um item que eu estou realmente trabalhando, que é escrever livros sobre a história dos livros antes do advento do Códice, certo? Vou contar um pouquinho da história para vocês, porque ela vai ficar como exemplo para as próximas práticas. Mas primeiro eu vou colocar 1 minuto aqui para vocês escolherem um, enquanto isso eu falo. O que acontece? Há uns 6 meses atrás eu terminei um artigo que era com condição lá para eu terminar minha faculdade de História. Esse artigo tem umas 25 páginas, mais ou menos. Que é justamente sobre a história dos livros ou de acesso à comunicação, tem um nome mais pomposo porque era uma coisa acadêmica, né? Sobre da onde você extrair informação antes do advento do que o livro tomasse a forma de códice. Então, um rolo de papiro, tábuas cuneiformes e tal, blá, blá, blá. E eu achei assim, poxa, o texto está muito curto para aquilo para ser um livro, mas eu adorei escrever, então eu quero aumentar a quantidade de texto e lançar isso como um livro. Eu estou numa posição privilegiada porque eu já escrevi livro antes, eu trabalho com design, eu sou historiadora, então eu estou numa situação ali que é muito fácil para mim, né? Então, vamos ver o que eu consigo fazer com isso. Nessa de vamos ver o que eu consigo fazer com isso, eu fui desenvolvendo, usando a técnica Smart para desenvolver esse trabalho. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, esse aqui é o artigo que eu escrevi, ele tem 27 páginas porque tem imagem, tem um monte de coisa aqui, mas se tirasse tudo ia dar 25, 22. E aí, eu queria estender ele. Tantan. E aí, vamos lá. Voltando para o nosso Smart, e agora a gente vai pensar em cada uma dessas letras desse acrônimo, tá? E todo mundo já escolheu o próprio objetivo, uma coisa para a gente trabalhar, para vocês fazerem como exercício. Show?
Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos tentar fazer o nosso objetivo ser o mais específico possível. Tá? Então, vamos primeiro entender o que é esse S aí do SMART, para a gente conseguir fazer. Então, a parte específica é o quê? A ideia é a gente estabelecer metas e objetivos específicos para que esse projeto, ou esse objetivo final que a gente tenha, né, seja bem desenvolvido. Para que a gente faz isso? Porque se a gente for especificar tudo o melhor possível, a gente ganha um senso de direção, elimina a ambiguidade e permite que a gente se foque realmente naquilo que a gente vai fazer e não em 80 coisas ao mesmo tempo. Né? Imagine se eu começasse a escrever meu livro, ou até o artigo que eu escrevi antes, achando que eu vou contar toda a história do livro, de todos os tempos, de todos os lugares e de todo... Não ia acontecer, né? A gente tem que sair recortando o que a gente vai fazer, né? E esse definir, quando a gente fala assim, bem rapidamente, se a gente quiser dar uma definição rápida, é definir o que, o quem, o onde e o porquê, certo? Mas temos algumas perguntas incitadoras para ajudar a gente, tá? As perguntas que eu uso normalmente são essas. A maioria dos lugares apresenta 10 perguntas, só que eu acho que elas meio que dão looping nelas mesmo, então às vezes eu acoplo uma na outra, tá? E aí, eu vou mostrar primeiro para vocês o exemplo que eu usei para esse meu projeto de escrever os livros, e aí depois eu vou dar tempo, enquanto vocês olham aí para as perguntas, para vocês responderem as suas perguntas. Combinado? Então, aqui, olha. A primeira pergunta é qual é o objetivo específico ou tarefa a ser realizada? Show, né? Então, primeiro eu tenho que descrever o meu objetivo específico, que é o meu objetivo final da parada toda. Show. Eu quero escrever um livro que está previamente com o título de Os Livros Antes do Livro, baseado no meu artigo para a Faculdade de História, só que o artigo de Faculdade de História está com todo aquele academicismo, né, insuportável, mas eu quero abrir ele para o público leigo. Então, eu vou usar a estrutura um pouco, umas frases aqui e ali, um parágrafo, mas eu vou tentar escrever aquilo de uma forma mais amena, sem tantos apudes e coisas do gênero, né, uma coisa mais light. Qual é o resultado desejado? Eu quero ter um livro para lançar pela Editora Modelo, que é a editora do Nesp, não preciso nem de contratar gente, nem de procurar editora, eu sou parcialmente dona da editora. Eu quero ganhar visibilidade como historiadora do livro, que apesar de eu ser historiadora, ninguém sabe, né? E eu quero rechear, enfeitar meu látis, porque como acadêmica a gente tem que enfeitar o látis. É importante entender uma coisa, nessa história toda de resultado desejado, na grande maioria dos projetos a gente vai estar incluindo aí alguma coisa financeira. Para esse projeto, eu não incluí. Por quê? Nenhum interesse em ganhar dinheiro com esse livro. O que aparecer de 10 real aí tá ótimo. O que eu quero é ganhar nome, ter nome no Lattes, fazer com que as pessoas leiam o meu livro, nem que seja dando de graça, né? Então é uma coisa muito tranquila de se trabalhar. É um local privilegiado mesmo, né? Terceira pergunta, quem está envolvido no projeto? Nesse caso, sou só eu mesma. Mas se eu estivesse fazendo alguma coisa que fosse mais complexa, eu precisaria de outras pessoas. E o meu objetivo que eu especifiquei foi escrever o livro, não foi lançar o livro. Se fosse lançar o livro, eu ia ter que listar aí, né? Revisor, preparador, diagramador provavelmente vai ser eu mesmo, e por aí vai. Então, essa coisa, né, a gente teria que acrescentar várias pessoas, que são pessoas que você pode só simplesmente escrever revisor aí, ou você já pode escrever o revisor que você quer. Se você escrever o revisor que você quer, na hora que a gente estiver falando de recursos e de gastos, você já vai estar mais próximo de conseguir estimar os seus gastos também, né? Que a quarta pergunta é justamente essa: quais recursos são necessários para atingir o objetivo? Primeiro de tudo, eu preciso de tempo. Tempo é um recurso escassíssimo, às vezes é mais escasso do que dinheiro, né? Porque a gente vive no mundo atual. Eu não estou com interesse de ganhar dinheiro nesse livro, tudo que pode me dar dinheiro vem na frente, né? Então, o que acontece? Eu tenho que ter disciplina, eu tenho que separar um horário para isso, né, para eu me dedicar especificamente àquele horário. Eu não posso gastar 44 horas semanais escrevendo esse livro, porque eu tenho outras coisas para fazer para ganhar dinheiro, tem que dar aula, tem que vender curso, tem que estar aqui na live, tem que dar comida para o pequeno, né, tem que fazer um monte de coisa aí, né? E o 5 é onde o objetivo será implementado. No meu caso, o objetivo vai ser implementado aqui no meu computador, que é um recurso que eu já tenho. Ah, esqueci de falar, nos recursos a gente tem que pensar também em dinheiro, né? Eu tenho dinheiro para fazer aquilo que vai fazer? Nesse caso, para mim também é muito tranquilo, porque eu tenho que comprar algumas imagens, tenho crédito guardado na Adobe Stock, então está razoavelmente tranquilo, tenho que comprar um livro ou outro, mas é uma coisa que eu faço por vício mesmo, né? Então eu vou comprar mesmo que eu não vou ler. Então, assim, tá no 0 a 0 ali, certo? Mas se for um projeto muito grande, a gente tem que realmente pensar, né, fazer a lista de todas as pessoas, de todos os serviços, de todos os equipamentos e começar a pensar em quanto a gente vai gastar com cada coisa, né? Nem que seja na base da estimativa.
O onde, que não é relevante para esse projeto, passa a ser relevante, por exemplo, se eu estou querendo organizar um clube do livro. Ele vai ser online? Ele vai ser um lugar físico? Você tem que pagar esse lugar físico, ele é de graça? Se eu estiver querendo organizar um festival de cinema na praça, você tem a praça? Entendeu? Isso tudo aí a gente vai ter que organizar, né? Qual o prazo para conclusão? Eu quero terminar antes do final do ano. Eu quero porque eu quero, né? É a história da pré-história do livro, então não vai mudar muito se eu acabar daqui a 10 anos, mas eu tenho que colocar um ponto, né? E porque eu tenho que colocar um ponto para eu conseguir pensar e conseguir produzir aquilo que eu quero, o que eu faço? Olha, eu tenho que criar um cronograma para me manter dentro daquela linha, senão vai ser mais um daqueles projetos que a gente começa e nunca termina, certo? O 7, existem restrições ou limitações? Eu posso ter problema para conseguir autorização para certas imagens que são maravilhosas, tipo, muito difícil imaginar esse livro sem o Código de Hammurabi, sem, sabe, tem umas imagens assim que são muito marcantes que deveriam entrar no livro. Talvez essas imagens sejam problemáticas, mas elas não vão completamente aniquilar o projeto, elas só vão deixar o projeto menos bonito do que eu gostaria, né? Então, essas imagens, por exemplo, eu tenho que tentar mandar e-mail, começar todo aquele trabalho para clearance de imagem que é chato pra caramba. Meu tempo é limitado, que é um outro problema, né? E, como eu quero escrever para grande público, eu tenho que tomar cuidado com o meu vocabulário. Então, essas restrições, eu tenho um designer de jogos das antigas, chamado Dino Dini, que ele fala que todo projeto começa com uma lista de restrições. No momento que você tem a lista de restrições, você consegue desenvolver o projeto, certo? O objetivo é claro? Então, vamos lá, né? O objetivo é claro, porque eu já tenho esse artigo escrito. Se o objetivo não fosse claro, eu ia ter que começar agora a definir determinadas coisas que já estão meio definidas, tipo, quando é que eu vou parar de contar essa história? Com o advento do código, com o advento do códice. Quando que é isso? 300 depois de Cristo. Eu vou falar sobre isso? Não. Eu vou falar sobre Gutenberg? Não. Tudo que eu não falo já me ajuda a enquadrar o que eu vou falar, certo? É a mesma coisa para abrir uma empresa. Quais serviços eu vou oferecer? Cara, vale muito a pena fazer uma lista de todos os serviços e todos os serviços que você não vai oferecer. Que aí fica tranquilo, né? E um teste que é legal de fazer é ver se você, comunicando o objetivo daquilo que você quer fazer, as pessoas estão entendendo. Se as pessoas estão entendendo, quer dizer que você está mais ou menos num caminho certo. Porque se não for, se não estiver, as pessoas falam assim, não entendi, mas aí você vai falar só sobre isso? Ou, mas então você vai falar sobre. Aí você olha e fala, não vou falar sobre isso, então eu tenho que me explicar melhor. Tenho que me explicar para mim mesma. Eu tenho que escrever para mim mesma para conseguir levar aquilo adiante. Tranquilo até aqui? Então, não sei se eu preciso de 5 minutos, mas vou dar um espaço aqui para vocês irem fazendo de vocês. Quem tiver dúvidas, perguntas, vai, me interrompe e a gente continua. Eu vou fazendo os comentários por cima. Sério, eu não entendi. Esses mais 5 minutos seria? Para você responder essas perguntas do objetivo que você escolheu. Tá. Ok. Se quiser comentar ou não saber como responder, quiser dizer qual é o teu objetivo para ver se a gente ajuda, não tem problema. Não faço a menor ideia de como responder esses objetivos aqui. Mas, assim, o que eu achei que é o principal é me tornar uma autoridade mesmo em literatura. Eu fiz a pós na Nesp, cheguei a começar um livrinho, uma aula com você, mas era muito tecnológica, muita coisa para minha cabeça. Aí eu falei com você e com Leandro. O e-book, eu lembro. Sim, do e-book. O pessoal, a maioria era de TI e não era minha praia. Mas o seu objetivo, então, é se tornar uma autoridade da literatura crítica? Isso. Olha aí as perguntas. Escrita. Ou na literatura como autora? Não, as duas. A escrita... Mas aí são dois objetivos específicos, já vai separando. Divide para conquistar. Porque a questão, a princípio, seria os grandes... É conto. Minha praia é conto, não é romance. Então, seriam os grandes contistas. Então, eu falaria dos grandes contistas mundiais. Mas o que você quer fazer? Você quer escrever um livro sobre os contistas, começar um blog, começar um podcast? Eu queria fazer um podcast.
Então agora o seu objetivo específico é iniciar um podcast sobre literatura com o resultado e aí você vai escrevendo. Quem vai estar envolvido no projeto? Você vai fazer ele sozinho? Você vai entrevistar pessoas? Então, pronto, eu sozinha. Quais recursos são necessários para atingir o objetivo? Primeiro de tudo, você tem que ter um computador, um microfone bom, saber como é que faz podcast, saber como edita áudio. Vai fazendo a listinha. Beleza. Obrigada. Show. Passando para o próximo objetivo, que é falar, quer dizer, pelo próximo letra do acrônimo, que é o meu objetivo é mensurável. Vamos discutir o que é mensurável antes de qualquer coisa. É complicado, né? Porque muitas vezes a criatividade pode ser subjetiva e intangível. Quando é que você sabe que acabou de desenhar, de pintar um quadro? Meu marido é um que na hora que eu falo assim, que quadro lindo, ele ainda tem mais de 20 camadas para pintar. Né? Então a gente tem essa coisa da gente descobrir, né? Quando é que aquilo acabou, ou como é que a gente vai medir essa coisa. Mas a ideia de usar elementos mensuráveis, né, vai ajudar a gente a fornecer feedback, permitir que a gente pense naquilo que a gente está fazendo, para ter certeza que a gente está no caminho certo, principalmente quando é um livro, principalmente quando é um projeto, um plano de negócios, principalmente quando é um projeto para publicar um livro, que é uma coisa ainda mais complexa do que escrever um livro, né? E dá para a gente implantar uma melhoria contínua, porque no momento que a gente para refletir, e a gente fala assim, isso aqui não está legal, então vamos fazer desse jeito, ou vamos mudar o caminho, né? Então, algumas métricas quantificáveis que a gente pode ter para criatividade. Número de ideias geradas, né? Vamos começar um projeto aqui, o projeto é sobre um filme, só que eu vou jogar várias ideias no papel antes de escolher um, certo? Protótipos desenvolvidos para determinados trabalhos, a gente monta protótipo. Sei lá, quero fazer um livro pop-up com engenharia de papel. A gente vai montando 1 milhão de protótipos até chegar no final, né? E também medir o impacto dos resultados criativos no público-alvo, né? É uma das várias coisas que a gente pode fazer. No meu caso, eu não tenho, quer dizer, eu tenho um público-alvo, assim, né? Eu tenho um público potencial, mas eu não estou muito preocupada com esse público, porque eu não estou muito preocupada com venda, né? Eu estou escrevendo pelo prazer de escrever. O que é interessante pensar nessa hora? É que para a gente seguir o nosso objetivo final, a gente tem que desenvolver várias metas, né? Marcos ou entregáveis, coisas que a gente vai fazendo, e à medida que a gente vai conseguindo seguir aquilo tudo, a gente alcança o objetivo final. E aí a gente tem que fazer a avaliação de cada meta e do objetivo, né? Um passo para trás para ver tudo e um passo na frente para ver cada uma daquelas coisinhas. Normalmente a palavra objetivo e meta acaba sendo usada interchangeably, né? De um jeito ou de outro. Mas eu estou tentando aqui na palestra para fins didáticos, objetivo final é o grandão e meta são as coisas pequenininhas, tá? Mas em algum momento eu vou trocar uma palavra pela outra. Fala, Daisy. Tá com a mão levantada. Só público-alvo. Isso é uma coisa que que eu não consegui ainda pescar. Qual seria meu público-alvo? Seria o quê? No seu caso, o que é fazer de literatura. E aí você vai dar uma pesquisada, e aí pesquisa mega pesquisa é uma coisa importante. Qual é a idade das pessoas que têm essa literatura que você quer abordar? Né? Elas têm mais de 45 anos? Com certeza, tem um grande leitor, mas ele não vai escutar seu podcast sobre discussão sobre... Não vai, né? 8 anos. Mas, enfim, a gente tem que pensar nisso tudo, né? Então, quando a gente está pensando no podcast, quando a gente está pensando num livro, a gente está pensando num público-alvo. O que eu sei é que eu não quero fazer um livro chato acadêmico. Isso aí, para mim, é o que eu não quero fazer. Né? Até porque eu sofro, porque eu não sofro, eu escrevo, mas eu não gosto de escrever do jeito academicista que eu sou obrigada a escrever de vez em quando. Eu me sinto muito mais tranquila parando para fazer perguntas ou para mostrar exemplos pessoais meus aqui na sala. Eu sou muito mais descontraída do que o acadêmico me pede, né? O mundo acadêmico me pede. Sigamos. Então, a gente tem, né, a meta e as metas e o objetivo final. Então, quando a gente está falando de mensurável, a gente está falando de quantidade, né? Então, vamos ver aqui, olha. Aqui são as perguntas principais. Eu vou repetir elas lá no final, mas eu vou usar para vocês o meu exemplo com as coisas que eu queria escrever. Quantos eu vou criar? No meu caso, é fácil. Eu vou criar um livro. Mas e se eu quisesse organizar uma exposição dos meus quadros? Quantos quadros eu preciso?
certo? Ou eu estou desenvolvendo um livro pop-up. Quantos protótipos eu vou criar até chegar no final? Ou eu estou num projeto de livros didáticos. Quantos livros serão? Para cada série, para qual série, para qual disciplinas, para quais séries, para quais disciplinas? Isso tudo, né, vira um quanto. Fala, Deise. Não, foi a Priscila que levantou a mão, desculpa. Ô, Cibele, uma coisa, no caso, como é um projeto pessoal de viagem, eu colocaria quantos em que sentido? Você vai para quantos países? É um só. Quantas viagens? Para quantas cidades? Porque o meu propósito é melhorar o coreano para viajar para a Coreia. Aí, no caso, eu colocaria o quê? Só um? Ah, mas não é viagem que é seu objetivo final. É melhorar o coreano? Para poder viajar para lá. O suficiente para poder viajar para lá. Então, você tem que se preocupar com aprender coreano. A viagem é o seu prêmio. Ah, tá. Entendeu? É isso que é importante, essa especificidade dos objetivos da gente. E é agora que a gente começa a se pegar e olhar e descobrir que nosso objetivo não estava tão específico assim. E a gente volta lá atrás, tá? É muito normal no Smart. Você começa com o S, vai para o M, vai para o A e fala, ops, volta para o M, aí vai para o R, aí vai para o S, aí depois revisa tudo. Muito normal, tá? Aqui eu estou colocando num jeito linear, porque eu já estou com 50 minutos de aula e não consegui dar nem metade. Mas enfim, né? Aí, quantos eu vou criar? No meu caso, é um livro. Se eu fosse, quantos eu vou, no caso da Priscila, que está aprendendo coreano, qual o nível de coreano eu quero chegar? E aí deve ter umas explicações. Em coreano eu não sei, mas em inglês tem A1, A2, B1, B2, C1, C2, aí vai ter uns números, umas letras lá, umas combinações para você chegar num nível máximo de proficiência. Em espanhol também tem, né? Italiano também. Enfim, acho que francês também. Aí, quais critérios eu vou usar para medir meu sucesso? No meu caso, é o número de páginas lidas, porque eu vou ter que ler coisa pra caramba, para pesquisar, e o número de palavras escritas, porque eu estou me baseando tudo em número de palavras, porque eu tenho que pensar em quantidade aqui, né? No caso da Priscila, quais critérios ela vai usar para medir o sucesso? Ela pode ter, mesmo que não exista, que ela não tenha provas na escola, mas ela pode se impor provas. Tipo, pegar um exercício e falar assim, se eu não tirar 10 nesse exercício, eu não estou bem. Ou se eu não tirar 9 nesse exercício, eu vou repetir isso tudo que eu estou estudando. Né? Qual a base inicial para início da medida? A Priscila pode pegar um placement test, né? Que é quando você faz um teste lá para ver qual é o seu nível, porque você só vai melhorar, não, dificilmente você vai piorar, né? E aí a gente sabe qual é o status que ela está começando. Eu tenho uma base inicial, que foi o artigo que eu já escrevi. Então, eu tenho um artigo de 10.200 palavras, que eu demorei cerca de 36 horas para escrever. Certo? Essas 36 horas estão super largas aí, porque eu também procurei imagem, eu também fiz outras coisas, mas enfim, sem considerar a pesquisa que eu tinha feito antes, que eram os livros que eu já tinha lido. Qual é o nível desejado? 50 mil palavras é o mínimo para um livro de não ficção no mercado, segundo o Google. Tá vendo como é que a gente tem que fazer pesquisa antes de fazer levar um projeto a cabo? A gente tem que procurar alguma coisa. Repete, por favor. Quantas páginas? 50 mil palavras é o mínimo para livros de não ficção no mercado. Como o progresso será medido e documentado? Eu vou pegar o tempo que eu tenho e o número de palavras que eu escrevi, ou o número de páginas que eu li no começo do projeto, quando eu ainda tenho uma pilha de livro para ler, certo? Como é que o progresso... isso aqui eu já falei. Número 6. Existem referências da indústria que podem ser usadas para comparação? Aí, para algumas coisas, tem. Os livros de não ficção no mercado, a praxe é entre 50 e 80 mil palavras. Então, eu sei que se eu escrever 100 mil palavras, eu escrevi o livro do Game of Thrones. Ninguém vai ler essa desgraça. Né? E se eu escrever menos de 50, eu vou ter um livro fininho, assim, que nem aparece na prateleira. Então, eu tenho que pensar aí em alguma coisa entre 50 e 80 mil palavras. Show! Isso aqui, pesquisa, avalia e pensa como é que você vai poder avaliar o seu projeto, certo? Lembra que lá, mensurável no Airbnb era o quê? Número de pessoas inscritas, era feedback positivo e várias outras coisas que aqui, no meu projeto, não tinha nada a ver. Mas cada projeto pode ser medido de um jeito diferente, certo? Vamos para o 7. O objetivo pode ser dividido em partes menores e mensuráveis, que são as metas. Eu estabeleci metas, e eu também pensei assim, depois eu posso estabelecer metas por capítulo escrito, porque eu sou uma pessoa que escreve linearmente, nem todo mundo é. E aí eu escrevi minhas metas aqui, olha, eu quero ler os livros e artigos que eu já separei, eu tenho que fazer uma pesquisa, poderia ser uma meta separar os artigos e livros, né, porque se eu não tivesse começado. Tem algumas pesquisas online de algumas coisas que eu quero fazer, porque tem livro dizendo outro livro, e eu preciso dar um jeito de apaziguar isso aqui para mim. Eu quero fazer uma pesquisa de imagens, porque é um livro que eu acho que vai ser muito legal se tiver bastante imagem. Eu tenho que escrever. E depois, antes de passar para o preparador, eu tenho que dar uma olhada naquilo tudo para ter certeza que eu não fiz besteira. Então, eu preciso separar um tempo aí para ler o livro de cabo a rabo, corrigindo algumas coisinhas. Não é exatamente corrigir português nem nada, porque isso eu vou pagar vai ter uma pessoa para fazer, mas eu preciso fazer isso.
Então, esse estabelecimento de metas é uma coisa que pode começar lá no S, pode começar aqui no M, mas tem que ter, certo? Existe uma maneira de avaliar objetivamente se as metas foram alcançadas? Ah, dá. Eu posso pensar aí, desenvolver a meta daqui, pode ser volume lido, pode ser contagem de palavras das coisas que eu escrevi, e eu posso usar, por exemplo, leitores beta. Acabei esse capítulo aqui, lê para mim, vê o que você acha. Tá muito pesado, tá muito chato, tá muito ruim, né? E aí você vai tendo feedback de outras pessoas. Então, perguntas e dúvidas? Agora é a vez de vocês. O que acontece? Nessa parte daqui do mensurável, eu comecei a organizar o meu cronograma. Esse aqui é um cronograma papel de pão que eu fiz para mim mesmo, né? Então, aqui, olha, eu tenho uma estimativa de tempo para cada meta que eu coloquei. As minhas metas é leitura, pesquisa de imagens, escrita e revisão, né? Leitura, como eu sei que eu dei uma olhada na minha pilha de coisas para ler, e eu acho que eu tenho que ler mais ou menos umas 2.000 páginas, e eu consigo fazer isso em cerca de 60 horas. Pesquisa, eu acho que eu consigo terminar em 40 horas. Pesquisa de imagens, que é uma coisa que, para eu achar uma imagem, às vezes eu gasto uma hora inteira, e eu sei que vai ter muita imagem nesse livro, que eu quero ter pelo menos uma imagem para ilustrar bastante as coisas que eu estou falando. Senão fica falando de tabuleta de argila sem mostrar uma tabuleta de argila, não vai fazer sentido nenhum, né? E aí a escrita. Eu estou me baseando nas 10.200 palavras que eu escrevi em 36 horas, que deu aproximadamente 283 palavras por hora. E já que eu tenho que escrever no mínimo umas 50.000 palavras, eu estou estimando que eu vou gastar 176 horas para escrever, certo? Na vida real, como eu já escrevi as 10.200, que é 20% do trabalho que eu tinha que fazer, e eu só vou reescrever de um jeito mais bonitinho, talvez eu gaste muito menos do que isso. Mas eu gosto de trabalhar com gordura, né? É bom estar gordo porque pode emagrecer. Quem está magro fica doente. Deu ruim, né? Revisão. No mínimo 20 horas, provavelmente mais. Então, eu sei disso. Eu sei que na hora que o trabalho estiver todo pronto, eu parar para ler, eu vou querer pegar um parágrafo que estava lá e pôr para cá, fazer isso, fazer aquilo, dizer que essa parte daqui está muito... Eu leio muito inglês, então meu português fica todo atrapalhado com inglês. Então, eu sei que eu vou gastar tempo nessa área, né? Então, eu fui e somei tudo. 60, 30, 176, 20, deu 326 horas. Em quanto tempo será que eu consigo terminar essas 326 horas? Porque cá entre nós, 360 horas é o tempo que você gasta numa pós-graduação. Né? Então, assim, é tempo pra caramba. E eu tenho uma vida, né? Que não pode ser... E aí, o que eu fiz aqui? Eu pensei até o final do ano, eu posso trabalhar quintas e sextas-feiras, das 13 às 17 horas nesse projeto, que dá 8 horas por semana, certo? E que se eu pegar essas 326 horas e dividir pelas 8 horas que eu tenho por semana, eu vou gastar 40 semanas. Ok. Eu queria terminar no final do ano, eu já comecei esse projeto em tempo, tá, gente? Então, vamos lá, vou fazer um para trás mente, ver o que acontece e tal, não sei o quê. E aí eu montei um cronograminha aqui, em que eu ia gastar leitura pelas primeiras 10 semanas, eu aumentei, né, porque normalmente eu demoraria 7 semanas, mas é porque eu quero que a pesquisa e a leitura andem um pouco juntas, então eu tenho uma misturada aqui. E aí, as imagens, eu procuro as imagens à medida que eu vou escrevendo, então pus imagens e escrita nesse tempão todo aqui, porque eu sei que a revisão eu vou precisar de pelo menos umas 3 semanas para revisar, considerando que eu só trabalho 8 horas por semana nessa história, certo? E aí eu me impus um deliverable, que tem a ver com meta, né? Eu estabeleci lá uma meta, minha primeira meta, que era, até a semana 10, definir a estrutura final, baseada no artigo que eu escrevi, e revisar o cronograma a partir dali. Segura que depois eu vou contar mais a história para vocês. Mas isso aqui foi basicamente como começou, certo? E aí, o meu objetivo é alcançável? Vamos parar para pensar. Para que quer dizer um objetivo alcançável? É a gente ter metas realistas e alcançáveis. Por quê? Porque se a gente inventar uma coisa que não vai dar certo, não tem jeito, tipo, eu quero escrever todo esse livro no próximo mês, não vai acontecer, né? Ou quer dizer, vai acontecer, o Nesp vai falir, meu marido vai se divorciar de mim e meu filho vai para assistência social, mas dá até para escrever esse livro no mês. Mas enfim, né? Eu sei que não dá. Então, assim, a gente tem que trabalhar com a realidade. E a realidade é que, né, eu preciso disso. E é legal a gente estabelecer metas que dá para alcançar, porque a gente mantém tanta motivação quanto o senso de realização. Olha, eu defini que nas 10 primeiras semanas eu ia ler aqueles textos todos e eu ia tirar uma estrutura. Show! Consegui fazer isso? Eu me sinto bem, meu coraçãozinho fica bem, eu estou dentro do meu cronograma, certo? E também o que acontece? Vai incentivar os indivíduos a me sentir bem, vou continuar a trabalhar nisso. Tá dando certo. Olha que legal.
e evita sobrecarga e desânimo, aquela coisa de se eu fosse trabalhar 40 horas por dia nesse texto, quando chegasse sexta-feira de manhã, eu ia estar assim, não aguento mais olhar para pedra de argila, não aguento mais olhar para papiro, não aguento, né? Porque é um saco. A gente precisa de variedade no dia a dia, né, e tal. Então a gente tem que pensar nisso tudo. Aí tem várias perguntas para a gente fazer sobre isso, certo? E aí venho aqui com as minhas respostas para o meu trabalho. Estão disponíveis os recursos e habilidades para alcançar o objetivo? Olha, eu já tenho créditos de imagem, né? Porque eu deixo acumular, eu assino um pacote da Adobe que me dá, não lembro quantos créditos de imagem por mês, e eu não uso tudo. Eu uso para várias coisas, mas eu não uso tudo. Então, eu sempre fico com uma sobrinha. Essa sobrinha foi acumulando. Eu sei que agora eu posso comprar várias imagens, mais de 30 imagens lá, sem necessariamente gastar dinheiro. Eu posso disponibilizar X reais para livros e gráficos, tá? Esses X reais eu mantenho em segredo, né? Mas a gente tem que pensar nisso tudo, né? Quais são os recursos que eu tenho? Eu tenho dinheiro para bancar esse projeto? Alguém vai bancar esse projeto para mim? E a outra coisa é a habilidade. Se eu não sei escrever, e eu não sei nada de história, e eu não sei nada de design, eu não vou fazer um livro sobre a história dos livros antes do advento do Códice, né? A gente tem que começar com o básico, né? Você tem, mesma coisa da história lá da programação. Então, você tem o conhecimento, experiência e o suporte necessários? Eu conheço o assunto, é um assunto que eu amo, que eu pesquiso há séculos, já escrevi livros, já dei palestras sobre isso, e além disso eu sou designer editorial, então eu tenho uma noção de quantidade de texto, uma ideia de design thinking que me ajuda a trabalhar com livro de não ficção. Quais obstáculos podem surgir como eles podem ser superados? Eu posso estar numa falta de tempo enorme. Por exemplo, essa quinta e essa sexta-feira eu não escrevi nada porque eu estava preparando essa live e a live de ontem. Imagens pode ser, se eu não tiver dinheiro, eu posso perder o interesse, posso ficar cansada daquele material e não querer mais trabalhar com ele. Né? E agora? E as imagens, se eu não tiver uma imagem que eu possa pagar, ou que não tenha lá na Adobe Stock, ou que não, eu tenho também o recurso das imagens em domínio público da Wikipédia, eu tenho umas outras coisas que eu posso tentar puxar da manga ali para conseguir fazer, certo? Então, isso tudo a gente tem que prever, né? Existem restrições ou limitações que precisam ser consideradas? Clearance de imagens é uma das coisas mais importantes. Escrever demais, às vezes eu me empolgo, no final das contas eu tenho um parágrafo com um capítulo com 10 mil palavras, que não cabe, né? Ou de menos, não estou a fim de escrever, acabei de contar toda a minha história e eu não cheguei nas 50 mil palavras. E uma outra coisa também é que, já ir pensando que provavelmente a gente só vai lançar esse livro em e-book. Por quê? Porque um livro impresso, colorido, do jeito que eu gostaria, ficaria caríssimo. Eu posso, porque eu consigo fazer isso aqui em casa, eu posso diagramar o livro e imprimir 5 cópias, um para minha mãe, um para meu pai, para você. Mas, mais do que isso, né, não dá para fazer. Então, isso tudo a gente vai pensando e avaliando. Restrições e limitações é muito importante, porque elas definem se a gente consegue alcançar aquele objetivo, certo? A outra coisa, o tempo. O que acontece? O meu cronograma de prazos são realistas, no meu caso ali, era realista. Mas, por exemplo, se a Priscila chegava e falava assim, eu quero passar no Topic com nota 10 mil, no mês que vem, não vai ser realista. Ela está aprendendo coreano. Ela não está aprendendo, sei lá, meia dúzia de gíria do Nordeste do Brasil, né? Então, assim, a gente tem que ser realista. A gente tem que calcular quantas horas vai conseguir estudar por dia, qual é o seu rendimento, né? Tudo isso. E aí, tem uma compreensão clara de sucesso? Ou seja, você tem aquele momento que você vai falar assim, obtive sucesso naquilo que eu quero fazer? No meu caso, sim. É o momento que eu pegar e entregar meu original para a Silvia e para o Leandro, que são meus parceiros na editora Modelo, e falar assim, escrevi esse livro aí. Manda produzir. Certo? No caso da Priscila, vai ser o dia que ela tirar uma nota Y que ela escolher aí no Topic. No caso da Daisy, no momento que ela souber que o podcast dela está sendo acessado por no mínimo 100 pessoas por mês. Sei lá, uma coisa assim. E aí ela sabe que ela está no caminho do sucesso. Os riscos foram levados em consideração? Eu até coloquei alguns riscos, né? Eu posso travar e não conseguir escrever mais nada. E tem uma outra coisa, eu posso chegar no final, escrever aquilo tudo, mandar para o Leandro, mandar para a Silvia, e todo mundo fala assim, pô, Sibeli, leva mal não, mas tá muito ruim, cara, não dá para fazer isso aqui não. E aí, tudo bem, por quê? Porque eu tenho um negócio, eu tô fazendo isso por amor. E amor é uma coisa válida, entendeu? Não é, né? Tudo bem, não dá para viver de amor. A gente não come amor, a gente não dorme amor, mas é uma coisa que a gente faz, né? E aí, que leva a gente a pensar também no custo-benefício, né? O que está me custando disso? É tempo e um pouco de dinheiro, que é até muito pouco, né? Porque eu tenho essa facilidade.
O meu benefício é o quê? Uma potencial publicação. Para mim, tá valendo, porque eu estou me divertindo pra caramba escrevendo esse livro. Se alguém tivesse me mandado escrever sobre as implicações da inteligência artificial no mundo moderno, eu não teria nem um pouquinho de interesse, e aí esse custo-benefício ia flopar total. Certo? E por aí vai, tá bom? Então, vamos lá, 5 minutos para vocês fazerem de vocês. Maíra já fez a cabeça de não dá para eu fazer isso. Não dá para fazer isso porque tá difícil ou porque o seu projeto é impossível? Não dá para isso. Porque tem que pensar. Calma. Pensando um pouco, só para você não perder o ritmo. Não, muita coisa dá para ter uma respostinha, mas tem que pensar, porque quando a gente pensa, por exemplo, quero fazer tal coisa, aí a gente simplifica tudo. Eu vou fazer isso, que vai me ajudar e eu vou conseguir chegar no meu objetivo. Por esse método, você destrincha ele um polvo e esmiuça todas as possibilidades. Ajuda, porque, por exemplo, quem tem, né, uma certa ansiedade, tá? Ajuda a dar uma acalmada e a prever todo o passo a passo, né, especificar, mas também precisa de foco para poder entender todo esse processo aí. Sim, mas assim, eu acho que pelo menos dar uma rabiscada sobre ele pode te ajudar, sabe? Porque aí depois, às vezes aparecem várias perguntas. Por exemplo, se eu fosse chegar aqui, estão disponíveis recursos e habilidades para alcançar o objetivo? Não, aí sim, isso sim, resposta simples. Sim, o conhecimento e suporte também, obstáculo eu mesma. Pois é, tem obstáculos do tipo a grande capacidade de procrastinação da pessoa aqui, né? Eu sou... como é que fala? Atraída por objetos brilhantes. Eu tô aqui escrevendo, começa a brilhar alguma coisa, eu vou atrás. O meu problema são os sis. E se? E eu vou embora dos sis. Eu crio um multiverso. Mas a gente tem técnica no curso de criatividade para os sis também. São Chama TikTok. Chama TikTok, que é o tal de e se? E aí o e se vai travando a gente, assim, a gente não faz nada. Exato. É tipo isso aí. É tipo isso aí. Eu não vou nem escrever meu livro, porque talvez eu mostre para o Leandro, e o Leandro vai falar que não vai dar certo, e aí eu vou ficar com vergonha dele, ele vai ficar com vergonha de dizer para mim que o livro tá ruim, e aí eu vou perder a amizade dele, e a gente nunca mais vai ser amigo. E aí você olha para aquilo e fala assim, nossa, já criou uns 56 não só. Vai, sabe? No final das contas você tá afogado em ICs. É complicado mesmo. É nesse nível. Aí tem que... Então, ajuda. Isso aí a gente tem técnica para tudo. Às vezes foi difícil de eu me manter dentro do escopo disso aqui, porque é tanta técnica para tanta coisa. Tipo, tem técnica para fazer cronograma, tem técnica para os ICs, tem técnica para 1 milhão de coisas. Só que aí, a aula ia virar, sei lá, 40 horas de aula. Eu não me considero uma pessoa não criativa. Ao contrário, eu sou super criativa. Mas, em compensação, eu concordo. Porque eu sou extremamente desorganizada. Essa aula está me dando, assim, uma... Eu tive aula com um arquiteto maravilhoso, chamado Branzi, quando eu estava fazendo doutorado na Itália, e ele apresentava uma palestra, que hoje seria uma live, mas naquela época era presencial, com ele tirou foto de vários estúdios de artistas, de pessoas criativas e designers e tal, para provar para as pessoas que, para ser criativo, é necessário ser bagunçado. E assim, ele ia adorar entrar nesse escritório, gente, você não tem ideia. Porque o meu é assim, é totalmente desorganizado. Eu abro o computador e falo, tá, eu vou escrever. E eu escrevo, mas, caramba, sem o menor método, sem o menor... Entendeu? Eu preciso disso, eu preciso de método. O meu objetivo é relevante. E aí a palavra relevância tem 3 valores para a gente pensar, tá? Primeiro de tudo, que as metas têm que ser relevantes para o objetivo final. Segundo, que o seu trabalho tem que ser relevante para a sua instituição, mesmo que a instituição seja você, né? E a outra coisa que ela tem que ser, quer dizer, deveria ser relevante para o mundo, né? De alguma forma. No meu caso, eu estou escrevendo um livro que é super relevante para o mundo, mas ninguém vai querer ler. Mas eu tenho plena consciência disso, assim, né? Ninguém é nerd o suficiente que nem eu. Mas, enfim, o que acontece, né? Então, as metas têm que ser relevantes para o objetivo específico, e quando a gente alinha as metas, eu falei que vira e mexe a gente troca, as metas com as aspirações criativas, a gente pode garantir que os esforços sejam significativos e contribuam para o sucesso do objetivo, né? Então, se a gente pegar as metas e pegar um por um, e analisar se elas estão alinhadas com o objetivo, a gente pode sair cortando um monte de coisa,
né? Olha que legal, posso cortar essa meta, posso cortar essa meta, posso cortar essa meta. E também a gente pode avaliar o objetivo em si e o quanto ele é engajável, interessante para a sociedade. Então, são essas perguntas aí, só que dessa vez eu vou passar as minhas... Então, como as metas se alinham com o propósito da organização? A organização sou eu. Então, eu sou pesquisadora, designer, historiadora, e eu tenho uma necessidade de trabalhar meu brand. Como eu falei, nenhum interesse em vender livro, mas eu quero que todo mundo saiba que o livro existe. Né? Cada meta vai contribuir para o objetivo? No meu caso, sim, eu peguei metas muito básicas ali, né? Ler, pesquisar, catar a imagem, escrever e revisar. Mas pode ter casos em que você olha e fala assim, mas peraí, eu disse que eu tenho que fazer isso aqui? Não tem que fazer isso não. Dá para cortar isso, ou deixar isso para uma segunda etapa, depois que o trabalho estiver melhor, né? Depois que a coisa já estiver mais sólida. Cada meta atende uma necessidade específica ou resolve um problema? Aí eu tenho que parar para pensar, a leitura é necessária para eu poder escrever o livro, porque senão, né, eu vou estar lá com os preconceitos que eu tenho na cabeça, mas sem ganho de causa. A pesquisa de imagem é necessária porque eu preciso da imagem para colocar no livro. A escrita, óbvio. E revisão vai ter que ser revisado. Né? Então, assim, cada uma está atendendo a uma necessidade. Mas se eu tivesse adicionado lá, fazer a capa do livro, eu não preciso de capa do livro para poder entregar o livro. O meu objetivo não é entregar o livro para a editora modelo. Eu não preciso da capa do livro. Eu sou diagramadora, mas eu não preciso diagramar o livro. Até porque o livro precisa ser revisado antes disso. Né? Então, assim, sai limando. Alcançar a meta terá um impacto significativo ou agregará valor ao projeto? Você vai pensando em cada meta, a resposta é sim. Cada meta e o projeto estão alinhados com as prioridades atuais, que é uma prioridade atual na sua vida ou na sua empresa, né? No meu caso, cada meta vai se alinhar com o projeto, sim, mas o projeto não é prioritário na minha vida, tá? Eu estou fazendo o que eu quero. Então, eu estou alocando aí 8 horas por semana para fazer ele, a meu bel prazer. Se alguma coisa acontecer, eu posso refazer meu cronograma todo, gastar 2 horas por semana e terminar isso em 2026. Certo? Em determinadas situações, a gente tem que analisar a empresa como um todo, a instituição como um todo, para ver se esse projeto faz sentido ser feito agora. Né? Existem fatores externos que tornam a meta relevante? Eu tenho uma necessidade de publicar mais, porque eu sou uma acadêmica que não publica há anos. Então, eu tenho que tomar vergonha na cara e passar a publicar. Então, esse é um fator externo, né? Mesmo que o livro não venda, o livro vai para o Lattes, né? Fica lá na minha mini bio e tal. Cada meta apoia o avanço do objetivo? No meu caso, sim, mas a gente tem que ver isso. Parece que é um pouco repetitivo desse aqui, mas não. Às vezes uma meta só atrasa. Ele está ajudando, mas ele está atrasando, certo? Cada meta se relaciona com necessidades e expectativas do público-alvo ou mercado. Se eu estou fazendo um podcast como a Daisy, que depende de um público para ser um sucesso, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar na expectativa do público-alvo, né? Se o meu podcast está se propondo a falar sobre literatura romântica lá de 1800 e blau, e daí a pouco eu estou descrevendo 50 tons de cinza, não tem nada a ver. Né? Estou fazendo um especial 50 tons, não tem nada a ver, não é isso? Então a gente tem que sempre parar para ver, né? Se cada meta e cada itemzinho tem a ver com o nosso público-alvo. No meu caso, eu não tenho um público-alvo muito específico, nem estou muito preocupado com o mercado, porque é o que a gente chama de vanity project, né? Que é um projeto de vaidade, eu estou fazendo o que eu quero. Né? Cada meta leva em consideração o contexto, cultura ou ambiente em que será implementada? Eu estou assim, porque eu estou alinhando o texto aos princípios de história e de design corretos e bem fundados cientificamente, mesmo utilizando uma linguagem acessível, que é uma coisa que eu sinto falta às vezes quando eu estou lendo um texto que é não ficção, não é acadêmico, mas tem uma quantidade linda de imagem, tem isso, tem aquilo, mas aí o cara no meio do caminho troca Art Deco por Art Nouveau, não rola, sabe? Acontece nas melhores famílias, né? Então, assim, você olha para ele e fala assim, que feio, agora não dá para acreditar em nada que o cara está falando, né? E cada meta considera leis, ética e questões sociais? Por quê? Vai que eu estou escrevendo um livro aí, hot, agora que eu falei em 50 tons de cinza, sempre vai vir hot na cabeça, eu estou escrevendo um livro hot que tem uma cena de estupro. Cara, não é para fazer isso nesse momento, assim, não vai rolar, vai ser cringe total, não vai rodar, né? A gente tem que pensar em questões sociais, a gente tem que pensar em lei, será que o que eu estou fazendo é legal, no sentido de lei? Né? E cada momento a gente tem que ver isso, porque às vezes não é nem intenção da gente, mas a gente não sabe, ou não olhou com esse olhar crítico, porque a gente está tão dentro da história, do projeto, do plano de negócios, que lá na frente, peraí, mas você já considerou o direito autoral da pessoa que não sei o que, blá, 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 blá? Então não dá para levar a cabo esse plano de negócios.
né? Então, no meu caso, aí entra um monte de blá 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 que talvez metade das pessoas que não entendem. Eu estou adotando uma abordagem atual da história da cultura material. Não é aceito por todo mundo, todo o corpo de historiadores, mas é algo em que eu acredito, inclusive por questões sociais, que é a ideia de você desmontar barreiras e parar de pensar, contar a história só do rei e não do vassalo, né? Aquelas ideias todas começam ali. Eu estou numa cultura material, mas eu estou pensando nisso, né? Eu não estou preocupado com a surbanipal, eu estou preocupado com o escriba, né? Então é um modo de contar a história que é muito mais legal e muito mais coerente com questões sociais, certo? E aí? Prontos para fazer o de vocês? Estamos quase acabando. E o meu objetivo é temporizável. Quando a gente fala de temporizar, dá para alocar determinadas quantidades de tempo em determinados momentos para o meu objetivo? Tem tudo a ver com o cronograma que eu já tinha dado aquela rabiscadinha, né? Então, quando a gente estabelece prazo, a gente consegue gerenciar tempo, a gente consegue saber qual tarefa deve ser priorizada, a gente consegue saber o que tem que ser feito primeiro, o que deve ser feito depois. Se a gente estabelece que a gente vai escrever quinta e sexta-feira da 1 às 5 da tarde, há maiores chances de a gente escrever quinta-feira da 1 às 5 da tarde. Se a gente falar, vou escrever 8 horas por semana, que dia? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, quando o filho está na escola, quando, né, a gente tem que ter um momento propício ali, né? E além disso, ajuda a manter ritmo também, né? Então, temos todas essas perguntas aqui, e aí eu fui. Qual o prazo final? Oficialmente, não tem um prazo final, como eu falei. Se eu quiser, eu acabo escrevendo em 2025. Quando é que eu quero, né, uma expectativa que eu consiga terminar isso? No final do ano. Tem marcos específicos para acompanhar o progresso? Eu quero cumprir as metas estabelecidas e finalizar os capítulos. Há uma linha de tempo para o projeto? Vê o cronograma, já mostrei. Dá para alcançar o objetivo no tempo alocado? Dá, até porque eu trabalhei com bastante gordurinha para tudo quanto é lado. Tem limitação de tempo que pode arriscar o projeto? Não, mas tem sempre um risco de imprevisto, né? A gente nunca sabe se o meu filho vai ficar doente, se vai acontecer alguma coisa com a minha avó, que está com 90 anos, mas assim, a priori não estou aqui sentada esperando ninguém passar mal, ninguém ficar doente, nem, sei lá, a casa pegar fogo, o computador ser comido pelo cachorro, nada, né? Tem tempo alocado para planejamento, execução e atrasos potenciais? Planejamento eu já fiz, execução eu já coloquei lá no cronograma, e atrasos potenciais eu ainda não coloquei, mas eu trabalhei com gordurinho, certo? Então, os envolvidos conhecem os prazos? É importante para todos os envolvidos conhecerem prazos de projetos, sempre, né? Só que no meu caso, eu sou a única envolvida no projeto. No máximo, eu posso, avisar a secretária de que eu tenho a secretária do Unesp. Olha, eu vou tentar sempre manter quinta e sexta do meio da 1 às 5 para eu escrever, então tenta não marcar reunião nesse horário. Eu posso avisar para o meu marido, da 1 às 5 nas quintas e nas sextas eu não vou no supermercado, eu não vou cozinhar para você, eu não sei o que lá, né? Eu posso alertar a humanidade de que aquela é minha hora sabática de escrever. Há eventos externos, condições de mercado ou leis que podem arriscar os prazos? A priori não, porque eu estou escrevendo um livro que eu não estou preocupado se vai vender, certo? Mas pode ser, vai que você tem que lançar o seu livro até o dia X, porque no dia X é a Comic Con e você quer lançar o livro na Comic Con. Né? Há tempo alocado para revisão, avaliação e ajuste de projeto? Tem. E aí, o que aconteceu? Eu tinha o meu cronograma inicial, em que eu estava prevendo que na 10ª semana eu ia definir a estrutura e revisar o cronograma. Olha o que eu fiz. Eu defini a estrutura, eu separei 21 capítulos, tem até aqui para mostrar para vocês se quiser. E aí depois, olha, eu vou escrever 21 capítulos com cerca de 2.300 palavras em cada capítulo, né? E aí, o que acontece? Eu quero que cada capítulo possa ser lido sozinho, para a pessoa não ler o texto todo. Então, se eu estou interessada em tabuletas de argila, eu vou para a tabuleta de argila. Se eu estou interessada em papiro, eu só leio o capítulo de papiro, né? Além disso, isso também está chegando agora. Eu quero pelo menos uma imagem por capítulo, porque à medida que eu fui pensando e tal, não sei o que, eu preciso ilustrar esse negócio, tem que ter ilustração. E eu quero referências cruzadas, do tipo, na hora que eu falar de cuneiforme é muito ligado à tábua de argila. Aí eu remeto a pessoa de um lugar para o outro, entendeu? Então eu posso colocar algumas referências cruzadas. Eu sou uma pessoa que sei fazer referência cruzada fácil, até no InDesign e no Sigil, então tá ótimo, eu vou ficar trabalhando muito com essas referências cruzadas.
Aí eu montei uma estrutura para cada capítulo. Olha como é que eu queria montar uma estrutura aqui, e agora eu também montei uma estrutura aqui, né? Eu indicando no monitor errado. Então, aqui, olha, estrutura de cada capítulo. Definição, né? Então, tipo assim, o capítulo se chama pedras, né? Rochas e coisas assim. Tá, definição, né? Quando é que ela é usada? Ela é usada em lápides, ela é utilizada na Escócia, em Pictish, ela é utilizada nos Zagurati, ela é utilizada não sei aonde, isso aqui. Subtemas. Posso separar cada um deles e como é que eles são usados aqui, ali. Pelo menos um exemplo visual, quer dizer, pegar um exemplo daquilo ali, mostrar e descrever aquele exemplo mais aprofundadamente e as referências cruzadas, no finalzinho do capítulo. Show, legal. Aí, tudo bem, já estruturei isso aqui. Lembra que eu ia fazer uma avaliação de andamento? Estou fazendo aqui, olha, estou analisando o meu tempo. A previsão inicial que eu ia gastar era 40 semanas, só que eu já gastei 10, eu já fiz aquilo que eu tinha que fazer. Restantes, 30 semanas, só que eu quero gastar 3 semanas de revisão. Então, tá me sobrando 27 semanas. Aí... Sibeli, só me tira uma dúvida. Claro. Isso tudo que você está fazendo é com base no temporizável? Sim, e no cronograma que eu criei. Que o cronograma também tem a ver com medida, né? Com mensurar. Ok. Viu como é que as coisas vão se encaixando? Então, o normal é você ficar pulando de um para o outro. Então, tá, eu tenho 30 semanas, menos 3 semanas de revisão, me sobram 27 semanas. E eu estou prevendo 21 capítulos. O que eu vou fazer? Eu me lancei um desafio. Eu vou escrever um capítulo por semana. Vamos ver se eu consigo fazer isso naquelas 8 horas que eu aloquei? Se eu conseguir fazer isso, vai me sobrar um tempão gostoso e eu vou terminar mais rápido. Se eu não conseguir, continuei trabalhando com um tempo mais livre. E aí eu refiz. Ó, eu já paguei isso aqui, porque eu já fiz isso aqui. E eu refiz aqui, olha, na semana 11 eu vou escrever um capítulo, 2, 3, capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu chegar aqui na semana 21, que eu ainda não cheguei, porque eu tô aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma outra avaliação do andamento. Para quê? Tô conseguindo cumprir meus prazos? Não tô conseguindo cumprir meus prazos? Meus capítulos estão... Eu tô até cumprindo, mas meus capítulos estão uma porcaria. Eu vou gastar essas 8 horas da semana 21 para pensar nisso. Certo? E aqui, olha, eu ainda tô com essa gordura toda aqui para frente para qualquer tipo de imprevisto. Então, se eu quiser gastar 7 semanas revisando meu texto, eu posso. Né? Mas a ideia é a gente conseguir manter esse padrão. Eu funciono bem, assim, com 2 meses, 3 meses. Tem gente que precisa de meta toda semana, tudo certinho, senão enlouquece e tal. Mas eu fico feliz, tipo, escrevi o capítulo 1, escrevi o capítulo 2, escrevi o capítulo 3, escrevi o capítulo 6, é muito bom. E aí, para aqui para dar uma avaliação. Se você sentir que a situação tá muito complicada, cheguei aqui na semana 16 e ainda estou no capítulo 3, pega isso aqui, transfere aqui para a semana que você tá, né? Avalia tudo e refaz o jogo, certo? Mas é basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham curtido essa bagunça toda aqui.